Vamos passar então para a estimativa, mas primeiro iremos recapitular um pouco do que já vimos até o momento, né? Então iniciamos aí o nosso projeto entrando com o banco de dados, analisando ele visualmente, como é que estavam dispostas as nossas amostras. Em seguida realizamos aí a nossa análise exploratória dos dados. Após a análise exploratória dos dados, foi realizado aí nosso desagrupamento da nossa variável principal V, né, utilizando a metodologia do vizinho mais próximo. E em seguida fizemos a análise da continuidade espacial. O resultado, encontramos aí nossa direção de maior continuidade em 157,5, com cerca de 70 metros de continuidade. Foi observado também aí nossa direção de menor continuidade em 67,5, com mais ou menos 23 metros, e iremos arredondar aqui para 25 metros essa continuidade. Como teste da estimativa, iremos então realizar a estimativa por krigagem ordinária. Então, nesse software, semelhante como todos os outros, você precisa primeiro criar o seu grid. No caso aqui eu estou trabalhando com grid porque é um modelo em planta. Então temos aí no meu grid aqui de 5x5. No caso de um modelo de blocos, você vai preparar o seu modelo de blocos antes de realizar a estimativa. Então eu vou escolher aqui o meu grid, vou dar um nome para a minha estimativa, vou chamar ela de OK, de krigagem ordinária, da minha variável V. Vou selecionar meus dados, escolhi os meus dados da variável V. Eu não vou fazer krigagem simples, eu vou fazer krigagem ordinária e vou fazer krigagem em blocos, né, discretizando aqui os meus blocos de 5x5x1. O que é discretizar os blocos, né? Quantos pontos lá dentro vão ser utilizados para fazer essa estimativa, para passar do suporte de ponto para bloco. Resumindo, quantos pontos ele vai pegar para fazer a estimativa e transformar de uma amostra pontual para um bloco. Tá? Eu vou selecionar aqui meus dados condicionais. Eu vou selecionar no mínimo 3 amostras e no máximo 16. O que é isso? São quantas amostras no mínimo ele vai pegar para fazer a estimativa de cada bloco e no máximo quantas amostras ele vai pegar, certo? Ele vai estimar esse bloco, eu falei para ele que ele tem que pegar no mínimo 3 amostras vizinhas e no máximo ele vai considerar 16 nesse raio aqui de 70 metros por 25, que é o que a gente vai selecionar para a estimativa. Como é que a gente escolhe esses dados? Existem em vários softwares de mineração, metodologias como o KNA, né, que ela permite você otimizar esses parâmetros, né, principalmente os condicionantes, as estratégias avançadas e os raios de busca. Como raio de busca aqui no nosso exemplo, eu vou colocar 70 metros na minha direção de maior continuidade e 25 a de menor. Como eu estou trabalhando em 2 dimensões, aqui eu vou deixar apenas 1. Eu vou trabalhar aqui na direção do meu raio, da direção da maior continuidade que foi encontrada. No caso de 2 dimensões aqui, eu não tenho nenhum mergulho e eu não tenho nenhuma rotação do meu eixo de busca. Caso fosse 3 dimensões, eu teria que pensar aqui em termos da direção de maior continuidade, o mergulho dessa direção e a rotação dela no terceiro eixo. Tá? Mas simplificando aqui, como trabalhamos em planta, apenas o azimuth.
Aqui então temos as opções avançadas, né? Eu vou utilizar aqui uma estratégia de busca por octantes. O que seria os octantes? Os octantes é como se você pensasse que na hora que ele for fazer a estimativa, imagine, por exemplo, que ele vai fazer uma busca em 360 graus e isso num plano, mas na hora que você for fazer isso em 3 dimensões, você vai imaginar como se fosse uma esfera, certo? Essa esfera, ela se torna um elipsoide a partir do momento que eu tenho direções de buscas distintas em sentidos diferentes, né? Mas para facilitar, vamos pensar aqui nessa busca como uma esfera dividida em 8 pedaços. O que eu estou falando aqui na minha estratégia avançada? Se eu for procurar numa esfera avançada, na esfera de busca, né, dividida em 8 pedaços, eu vou falar aqui quantos desses 8 pedaços eu considero que podem estar vazios para eu ainda fazer a estimativa desse bloco. Né? Então, se pensar em 8 pedaços, se eu tiver três setores do octante vazios, eu não faço a estimativa, ele vai deixar para mim um bloquinho vazio sem nada para estimar. Né? A mesma coisa, eu posso selecionar quantas amostras mínimas e máximas ele vai usar por setor, por octante. Eu quero que ele pegue no mínimo 2 e no máximo 8. O que eu estou falando para ele aqui? Nessa esfera dividida em 8 pedaços, considerando um pedaço, ele vai ter que, para fazer a estimativa, pegar pelo menos 2 amostras. Se ele não pegar pelo menos 2, ele considera esse octante como um octante vazio. Da mesma forma, considerando um único octante, eu estou falando para ele que ele tem que pegar no máximo 8. Se tiver mais de 8 amostras na região desse octante, ele vai pegar apenas 8. Tá? Todas essas estratégias, elas são feitas para você tentar chegar numa estimativa com melhor confiabilidade. Tá? Nesse software, por exemplo, ele só tem aqui a estratégia de busca por octantes, que ela é comum na maioria dos softwares, mas existem diversas outras opções em outros softwares de mineração. Existem opções, por exemplo, como você limitar a quantidade de furos de sondagem que você quer que ele faça a busca. Né? Por exemplo, você pode exigir que ele busque as amostras em pelo menos 2 furos de sondagem diferentes. Que aí você garante que ele não estimou um bloco apenas com furo, né? Que isso geralmente não é aceitável para você não ter apenas uma única informação de um furo nessa estimativa. Outras opções consistem normalmente em você selecionar o máximo de amostras de um furo de sondagem único, né, que serão selecionadas. Né. Existem também opções de restringir os teores juntamente com essa busca, para você evitar o impacto de valores extremos na sua estimativa. Mas todas essas opções, elas visam sempre a mesma coisa, você obter a maior confiabilidade na sua estimativa. Tudo isso faz parte das chamadas estratégias de busca durante a sua estimativa. Tá? Então aqui, primeiro, eu setei as principais parâmetros da minha estimativa. Ficou faltando agora eu colocar o meu variograma, né? Ou seja, eu colocar a minha equação que descreve a minha continuidade espacial. Da mesma forma que a gente fez durante a nossa análise da continuidade espacial, nós vamos colocar aqui o nosso efeito Pepita, que foi de 35.000 durante a nossa análise variográfica, e 54.000 para a nossa contribuição, né? O nosso SIL. Aqui eu vou colocar a minha maior continuidade espacial, a minha menor. No caso aqui eu vou colocar 1 porque eu não tenho a terceira dimensão. E eu vou procurar a 157,5, que é a direção de maior continuidade. Além disso, a maioria dos softwares de mineração eles permitem que você
disponibilize informações geradas durante a sua estimativa, ou que gere mais informações durante a sua estimativa. Normalmente, ao fazer uma estimativa por Krigage, é necessário fazer a avaliação da sua variância de Krigage, que ela condiz qual a variabilidade e qual a confiabilidade da sua informação disponibilizada durante a sua estimativa. Além disso, os mais diversos softwares permitem exportar outras informações, né? As mais comuns são a quantidade de amostras utilizadas em cada bloco durante a estimativa, a distância entre as amostras mínimas, né? Qual que é a distância mínima a distância média das amostras que você teve, e por aí vai, né? Muitos softwares também permitem você já exportar alguns parâmetros para validação, como por exemplo slope regression, quantidade de furos, quantidade de octantes usados na estimativa. No nosso caso aqui, vamos estar fazendo apenas uma demonstração simples, vamos usar apenas a variância de Krigage. Eu vou mandar rodar o algoritmo para ele começar a minha estimativa. Como temos uma região pequena, ele já realizou a estimativa. Nós temos aí a nossa primeira estimativa aí da nossa região. Como nós fizemos uma busca restritiva, ou seja, nós colocamos parâmetros extras para fazer essa estimativa, existiram diversos blocos não estimados, estão aqui representados em cinza, né? Eles não foram estimados porque eu restringi aqui falando que eu queria que tivesse no mínimo 2 amostras, no mínimo 3 octantes vazios e por aí vai. O que isso acontece? Regiões da borda, onde você tem menos informações, eles não conseguiu as condições mínimas para ele ser estimado, e eles não foram estimados nessas regiões, certo? Vamos aqui fazer uma pequena demonstração que, se eu tirar algumas das restrições, o sistema vai estimar toda a região. Então eu fiz aqui, dei outro nome e tirei a minha busca por octantes e fiz a segunda versão da minha estimativa. E no caso aqui ele estimou quase que completamente, né, a minha região, com apenas alguns blocos, restringindo. Então, durante a validação da sua estimativa, será necessário que você realize diversos testes com seus parâmetros, né, para que você chegue nos melhores parâmetros ótimos com a melhor validação, para você chegar na melhor estimativa possível, tá? Além disso, vou demonstrar aqui que se você fizer algumas modificações simples, você já tem diferentes estimativas, né? Então temos aqui a nossa segunda versão, nossa terceira versão, você percebe que teve uma pequena diferença. Se nós mudarmos aqui também o raio de busca, por exemplo, para o dobro dele, no único sentido, você vai puxar mais a estimativa naquele sentido. Então você tem uma pequena mudança nos resultados. Aqui nós estamos vendo uma área restrita e pequena, então a variação da estimativa não foi muito grande. Conforme essa situação se agrava, você tendo muita variação no seu variograma, ou seja, na sua continuidade espacial e nos seus parâmetros de busca, você tem estimativas bem diferentes, tá? Como eu exagerei aqui, por exemplo, o meu eixo de maior continuidade para demonstrar aí o efeito aí da mudança dos parâmetros. Vamos deletar esses testes. Esse aqui, vamos pôr as 3 estimativas como válidas.
certo? Então, vou demonstrar aqui também a nossa variância de krigagem. A variância de krigagem que ela está mostrando mostra uma variabilidade aí das regiões que foram estimadas. Então, nós temos aí regiões com melhor qualidade e pior qualidade na nossa estimativa, sendo as regiões assim, aqui com menor, em azul, regiões com cores frias, elas apresentam a melhor qualidade aí na nossa estimativa, né, maior confiabilidade da informação, exatamente onde nós tínhamos a maior quantidade de dados, né? Após finalizar uma estimativa, é necessário a gente fazer a validação. Existem diversos métodos de validação utilizados na indústria e utilizados no meio acadêmico, né? Na indústria existem 3 principais que foram falados durante a parte teórica e descritos o seu funcionamento, e aqui eu irei demonstrar os 2 principais que sempre devem ser realizados, né? Então, a primeira teste que deve fazer de validação é se comparar as médias globais das estimativas. Então, comparando aqui a minha média da minha estimativa, a minha primeira estimativa, que foi ALK V0, digamos assim, V1, eu tive aí um valor de uma média de 303 e a minha estimativa, meus dados desagrupados tiveram a média de 278. Isso aí implica um erro mais ou menos de 9% na minha primeira estimativa, né? O que acontece? Geralmente, né, são aceitáveis erros até 10%, né, sendo que o ideal é que a diferença entre a média dos seus dados agrupados e a média da sua estimativa, essas médias globais, seja a diferença menor do que 5%. Vamos então comparar aqui com a segunda estimativa. Então nós temos aí um teor menor da estimativa, tá? Que é da segunda versão, que ela foi para 295, o que é uma diferença aí em torno de 6%, quando comparada aí com a média dos dados desagrupados, né? Que já é ou seja, foi uma estimativa melhor e mais próxima dos seus dados, com a média mais próxima dos seus dados do que a primeira estimativa. Vamos testar a terceira. Ó, a terceira mudança de parâmetros, que eu tirei ali que eu mudei a quantidade de amostras, né? E eu passei para 299, o que foi para mais ou menos 7% aí de erro. Então, os melhores parâmetros aí utilizados nesse nosso teste, a melhor estimativa foi a estimativa da segunda versão, certo? Que eu utilizei aí 3 e 6. Então, normalmente você montam-se tabelas dos parâmetros utilizados para você chegar numa melhor otimização, né? E atingir a menor diferença aí em termos de erro, obtendo a melhor estimativa, dado os seus dados que você tem. A segunda validação, que normalmente é feita, sempre feita, é a comparar visualmente os seus dados. Então, aqui nós temos aí nossa estimativa versus os nossos dados originais. Então, nós podemos ver aqui que, ao comparar nossos dados,
que os nossos altos valores dos nossos dados originais, eles condizem com as regiões de altos valores do nosso modelo de blocos. E as regiões de baixos valores, representadas pelas cores frias, também condizem com o nosso entre blocos estimados e teores dos nossos dados, né? Isso confirma que a nossa estimativa está boa, né? Quando se trata de modelos de blocos de depósitos minerais, normalmente é necessário você passar várias sessões do modelo de blocos e confrontar com os seus furos de sondagem e os teores ali presentes, né? Isso garante que você tem uma uniformidade nos seus dados e que seus furos de sondagem e os teores, né, considerados os teores reais, foram respeitados durante a sua estimativa. Além dessas, existem diversas outras estimativas, diversas outras validações que são possíveis serem aplicadas ao final da sua estimativa para você garantir a melhor confiabilidade no seu modelo, né? Entre elas, vale citar aí o Slope Regression, o Krigman Efficiency, a análise de quantidade de furos por classificação, né, que geralmente é necessário você estimar cada bloco com pelo menos 2 furos. E todas essas validações elas buscam garantir que você tenha uma confiabilidade razoável na sua estimativa. Ou seja, que você espera que o que você estimou seja próximo da realidade, né? Existem diversas outras metodologias na área da geoestatística. Nós aqui demonstramos apenas uma krigagem ordinária, que é uma técnica muito simples, mas muito eficiente e ainda uma das mais utilizadas na indústria mineral como um todo. Existem técnicas mais avançadas como simulação, geoestatística, e muitas vezes hoje em dia algoritmos de machine learning também são muito utilizados com diversos objetivos, né? Sempre com o objetivo de melhorar a sua predição da quantidade de minério extraído, da variabilidade que ele vai ser encontrado na planta e da sua variabilidade de alimentação, entre outros objetivos distintos, né? Espero que tenha ficado claro aí nossa demonstração prática de estimativa de teores. Aqueles que se tiverem dúvidas, estou à disposição para sanar quaisquer dúvidas que surgirem. Se tiverem qualquer outras perguntas sobre geoestatística, estou disponível também para discuti-los. Espero que tenha conseguido levantar um pouco de interesse nos nossos futuros geólogos aí nessa área da geoestatística. E aqueles que têm interesse em estudar mais e saber mais na área, indico aí o livro do Isaac Bratislava, que ele está nas referências bibliográficas da apresentação, né? Mais conhecido como uma introdução para a geoestatística aplicada, né? Uma tradução rápida aqui do inglês. E aqueles que quiserem se especializar na área, eu sugiro conhecer lá o departamento, o LPM, lá na Universidade do Rio Grande do Sul, que é uma universidade, é um departamento que é referência mundial, né, no assunto aí de geoestatística. Gostaria de agradecer novamente aí os colegas da UNB e juntamente aí disponibilizo juntamente aí com o material da apresentação também os links
para vocês baixarem 2 softwares, que são softwares gratuitos, que vocês podem acessar pela internet para treinar ou testar esse fluxo de trabalho apresentado. Um deles aí é o link do SJames, que é esse software que foi demonstrado na apresentação. É um software da Universidade de Stanford, um software gratuito. A versão que eu estou usando aqui já é uma versão, digamos assim, com alguns plugins, algumas opções a mais desenvolvidas lá na Universidade do Rio Grande do Sul. E temos também o clássico SJames, o clássico GSLib, que é um software livre, também desenvolvido lá pelo Clayton Deutsch, que é um software também muito acessível, né? Além disso, né, aqueles que tiverem aí mais um viés de programação, muitas universidades vêm estudando aí a linguagem Python e disponibilizando vários cursos em Python, e é muito comum hoje em dia se obter e se trabalhar com bibliotecas em Python de geostatística, né? Então, nós temos aí, por exemplo, a PyGeostats, que é uma biblioteca feita em Python apenas para o uso para estimativas e simulações em geostatística, que é muito interessante de se conhecer também. Bem, agradeço a todos e ficamos por aqui. Obrigado.